Bem-vindos a uma terra mergulhada em história, um lugar onde os ecos dos faraós e os sussurros dos deuses antigos ainda pairam no ar. O Egito, terra de vastos desertos e um rio que dá vida, cativou a imaginação de exploradores e historiadores por milénios. Juntem-se a nós agora em uma jornada no tempo, aventurando-nos no coração desta antiga civilização. Nosso destino, 10 fascinantes insights sobre um mundo familiar e, ao mesmo tempo, envolto em mistério. Das imponentes pirâmides que perfuram o céu aos intrincados hieróglifos que adornam as paredes dos templos, os tesouros do Egito oferecem um vislumbre de um mundo magnífico e enigmático. Preparem-se para serem cativados pelas histórias que essas antigas pedras têm para contar. Histórias de poder, inovação e o espírito duradouro da civilização humana. Nossa jornada começa nos arredores do Cairo moderno, onde o planalto de Gizé se estende sob o sol escaldante do deserto. Aqui, de pé como um testemunho da engenhosidade e ambição de uma civilização perdida, está a grande pirâmide de Gizé. Por mais de 4.500 anos, esta estrutura colossal permaneceu como uma sentinela silenciosa, sua fachada de calcário lisa, desgastada pela passagem do tempo. A escala da Grande Pirâmide é inspiradora. Composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra individuais, alguns pesando até 80 toneladas, é um monumento ao esforço humano em uma escala raramente vista. Mas a Grande Pirâmide é mais do que apenas uma pilha de pedras. É uma obra-prima da engenharia, suas câmaras internas e passagens alinhadas com precisão surpreendente aos pontos cardeais. Como, com as ferramentas limitadas disponíveis, os antigos egípcios conseguiram tal feito? A resposta, como muitos aspectos desta cultura antiga, permanece um mistério fascinante. Imagina só, construir algo assim na época, sem a tecnologia que temos hoje. É de cair o queixo. Além da grandeza imponente das pirâmides e da beleza intrincada de seus templos, os antigos egípcios possuíam um profundo conhecimento do corpo humano e das artes de cura. Seus avanços na medicina eram surpreendentemente sofisticados para a época, um testemunho de seus poderes de observação e sua vontade de inovar. Tipo assim, eles já faziam cirurgias e até tratamentos dentários. Os antigos egípcios acreditavam que a doença era causada por um desequilíbrio no corpo, uma interrupção do fluxo natural de energia. Para restaurar esse equilíbrio, eles desenvolveram uma variedade de tratamentos, desde remédios de ervas e massagem terapêutica até cirurgia e odontologia. Seu conhecimento de anatomia, adquirido com a prática da mumificação, era notavelmente avançado para a época. Papiros que datam de milhares de anos revelam descrições detalhadas de procedimentos cirúrgicos, tratamentos para doenças que vão de ossos quebrados a infecções oculares e até tentativas de formas primitivas de cirurgia cerebral. Esses antigos textos médicos fornecem uma janela fascinante para as mentes desses primeiros curandeiros e os desafios que enfrentaram em sua busca para aliviar o sofrimento e prolongar a vida. É como se a gente tivesse uma consulta médica com alguém lá do Antigo Egito. Incrível, né? O Nilo. Fluindo por mais de 6.500 quilómetros, é a força vital do Egito, uma artéria verdejante que atravessa uma paisagem árida. Desde tempos imemoriais, este poderoso rio ditou o ritmo de vida do povo egípcio. Todo o ano, tão regular quanto um relógio, o Nilo transbordava, suas águas engrossadas pelas chuvas de monções, nas distantes terras altas da Etiópia. Essa inundação anual, embora aparentemente destrutiva, era na verdade uma bênção. À medida que as águas da enchente retrocediam, elas depositavam uma rica camada de lodo pela terra, uma dádiva fértil que transformava a terra seca em terra arável. É como se o rio fizesse uma faxina geral,
e deixasse tudo pronto para o plantio. Esse ciclo anual de inundação e recuo era a pedra angular da agricultura egípcia, permitindo o cultivo de safras como cevada e trigo. Essa abundância previsível, alimentada pela generosidade do Nilo, forneceu a base sobre a qual a grande civilização do Antigo Egito pôde florescer. Os hieróglifos, o intrincado sistema de escrita do Antigo Egito, cativam nossa imaginação há séculos. Esses símbolos enigmáticos, gravados em pedra e pintados em papiro, são mais do que apenas figuras bonitas. Eles são uma forma complexa e sofisticada de comunicação. Por milhares de anos, os segredos dos hieróglifos permaneceram adormecidos, trancados nas tumbas e templos de uma civilização perdida. Não foi até a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799, que os estudiosos finalmente conseguiram desvendar os mistérios desta escrita antiga. A Pedra de Roseta, inscrita com o mesmo texto em 3 escritas diferentes, grego, demótico e hieroglífico, forneceu a chave. Comparando o texto grego conhecido com os hieróglifos desconhecidos, estudiosos como Jean-François Champollion conseguiram decifrar o código antigo. Essa descoberta abriu uma janela para as mentes dos antigos egípcios, permitindo-nos ler suas histórias, entender suas crenças e maravilhar-nos com sua sabedoria. É como descobrir um diário secreto de uma civilização inteira. Os antigos egípcios viviam em um mundo imbuído da presença do divino. Eles acreditavam em um vasto panteão de deuses e deusas, cada um com seus próprios poderes, personalidades e domínios únicos. Do reino celestial dos céus ao submundo da vida após a morte, essas divindades desempenhavam um papel integral na vida do povo egípcio. Eles controlavam as forças da natureza, ditavam o ciclo da vida e da morte e ofereciam orientação e proteção. Havia Ra, o deus do sol, que navegava pelo céu em sua barca solar, trazendo luz e calor para a terra. Osíris, o deus do submundo, presidia a vida após a morte, julgando as almas dos falecidos. Esses deuses e deusas, intrincadamente tecidos no tecido da crença egípcia, ofereciam um senso de ordem e significado em um mundo frequentemente imprevisível e caótico. Era como ter um WhatsApp direto com os deuses, cada um com sua especialidade. Cleópatra VII, a última faraó do Antigo Egito, evoca imagens de beleza, poder e tragédia. Sua vida e reinado são envoltos em mistério e fascínio, capturando a imaginação de historiadores e entusiastas por séculos. Seu reinado marcou o capítulo final da dinastia Ptolomaica, uma dinastia grega que governou o Egito por quase 3 séculos. Durante esse tempo, o Egito floresceu como um centro de cultura e aprendizado. Embora a história a lembre como a última faraó, a herança de Cleópatra estava longe de ser egípcia. Ela era uma figura complexa que navegava entre 2 culturas distintas. Ela era, na verdade, de ascendência grega macedónia, descendente de Ptolomeu I Sóter, um dos generais de Alexandre, o Grande. Essa linhagem grega moldou muito de sua educação e visão de mundo. Pensem só, uma grega governando o Egito. Essa fusão de culturas é o que torna sua história ainda mais fascinante. Quando o vasto império de Alexandre se fragmentou após sua morte, Ptolomeu reivindicou o Egito, estabelecendo uma dinastia que governaria por gerações. Alexandria, a capital, tornou-se um farol de conhecimento e cultura. Embora de linhagem grega, os Ptolomeus adotaram os costumes egípcios, abraçando a tradição faraônica para legitimar seu governo e apaziguar o povo egípcio. Essa mistura de tradições criou uma sociedade única e vibrante. Cleópatra, uma diplomata astuta e estrategista brilhante,
navegou pela traiçoeira paisagem política do final da República Romana, forjando alianças com poderosos generais romanos como Júlio César e Marco Antônio. Sua habilidade em política era notável. Seus relacionamentos com esses homens não eram meramente políticos. Eram casos de amor apaixonados que moldariam o destino do Egito. Essas alianças amorosas foram cruciais para sua estratégia de manter o poder. Através de sua inteligência, charme e acuidade política, Cleópatra tentou restaurar o poder em declínio do Egito, manobrando entre as ambições dos homens mais poderosos de Roma. Ela era uma líder que não se deixava intimidar. No entanto, seus esforços acabariam se mostrando fúteis e sua trágica morte marcaria o fim de uma era para o Egito. Sua morte simbolizou o fim da independência egípcia e o início do domínio romano. Uma história digna de novela, não acham? A vida de Cleópatra continua a ser uma fonte inesgotável de inspiração e intriga. O Nilo, a força vital do Egito, fornecia mais do que apenas água para seu povo. Ao longo de suas margens, crescia uma planta aparentemente comum, mas destinada a desempenhar um papel extraordinário na história da humanidade. Essa planta, conhecida como papiro, se tornaria a tela sobre a qual os antigos egípcios registraram seus pensamentos, crenças e sonhos. A planta do papiro, com seus caules altos e finos, encimados por plumas, prosperava no fértil delta do Nilo. Os egípcios, sempre engenhosos, descobriram que dentro desses caules despretensiosos havia um material com propriedades notáveis. Ao cortar cuidadosamente os caules de papiro em tiras finas e, em seguida, colocá-las em camadas e pressioná-las juntas, eles criaram uma superfície de escrita durável e flexível. Essa invenção, o papiro, revolucionou a comunicação no mundo antigo. Ao contrário das pesadas placas de argila usadas em outras civilizações, o papiro era leve e portátil, tornando-o ideal para manter registros, literatura e até documentos oficiais. Os egípcios, com sua nova capacidade de registrar e disseminar informações, desbloquearam uma ferramenta poderosa para sua civilização em expansão. Imagine, o caderno deles era feito de planta. No Planalto de Gizé, em meio às imponentes pirâmides, encontra-se uma criatura de mito e pedra, uma sentinela silenciosa que guarda para sempre os segredos do Antigo Egito. A grande esfinge, com seu sorriso enigmático e olhar atento, cativou viajantes e conquistadores por milénios, inspirando admiração e acendendo a imaginação. Sua presença imponente é um lembrete constante do poder e da mística do Egito antigo. Esculpida em um único bloco de calcário, a esfinge é um testemunho colossal da ambição e arte dos antigos egípcios. Seu corpo de leão, símbolo de força e poder, se estende por mais de 70 metros de comprimento, enquanto sua cabeça humana, adornada com um cocar real, se eleva a 20 metros acima das areias do deserto. A identidade do faraó, representado no rosto da esfinge, permanece um assunto de debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que seja Khafre, o faraó que construiu a segunda maior pirâmide de Gizé. Outros a atribuem a governantes anteriores, adicionando ao enigma que cerca este antigo monumento. Cada teoria traz consigo novas perguntas e mistérios. Ao longo dos séculos, a esfinge suportou os estragos do tempo e dos elementos. Os ventos esculpiram suas feições e as areias do deserto a enterraram repetidamente, apenas para que ela ressurgisse, um testemunho de sua presença duradoura. A esfinge é um símbolo de resistência e mistério. Apesar da passagem do tempo, a esfinge continua a inspirar admiração, um símbolo do legado duradouro do Egito. Sua imagem é um ícone que transcende gerações. É como um gigante de pedra olhando para a eternidade, um guardião silencioso do passado.
Nas profundezas das areias do Egito, uma civilização floresceu com uma crença inabalável na vida após a morte. Eles acreditavam que a morte era apenas o começo de uma nova jornada, uma transição para um reino eterno. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas uma transição para outro reino, uma jornada para a qual se preparavam meticulosamente. Cada detalhe era cuidadosamente planejado para garantir uma passagem segura e próspera. No centro dessa preparação estava a prática complexa da mumificação, um processo ritualístico projetado para preservar o corpo para sua viagem eterna. Este processo era considerado sagrado e essencial para a sobrevivência na vida após a morte. Os egípcios acreditavam que, para navegar com sucesso pela vida após a morte, o falecido precisava de sua forma física intacta. A preservação do corpo era vista como uma garantia de que a alma poderia continuar sua existência. Essa crença derivava de sua compreensão do Ka, uma duplicata espiritual do corpo físico, que eles acreditavam residir dentro. O Ka era uma parte vital da identidade do indivíduo, essencial para a vida eterna. Sem um corpo preservado, o Ka seria perdido, e o falecido não poderia desfrutar das riquezas e prazeres da vida após a morte. A mumificação, portanto, era uma prática de extrema importância espiritual e cultural. Era como se o corpo fosse um passaporte para o além. Sem ele, a alma estaria condenada a vagar sem rumo, incapaz de alcançar seu destino final. A mumificação era um procedimento complexo, muitas vezes levando até 70 dias para ser concluído. Cada etapa do processo era realizada com grande cuidado e reverência. Envolvia sacerdotes habilidosos que atuavam como agentes funerários e guias espirituais, guiando o falecido pelos estágios iniciais de sua jornada. Esses sacerdotes eram altamente respeitados e desempenhavam um papel crucial na sociedade egípcia. Esses indivíduos altamente especializados empregavam uma combinação de ingredientes naturais e técnicas sofisticadas que fascinaram arqueólogos e historiadores por séculos. Suas habilidades eram passadas de geração em geração, preservando o conhecimento ancestral. Suas ferramentas, embora rudimentares para os padrões modernos, eram surpreendentemente eficazes. Cada instrumento tinha um propósito específico e era usado com precisão. Vinho de palma e especiarias eram usados para limpeza, enquanto o natrão, um sal natural, desempenhava um papel crucial na desidratação do corpo e na prevenção da decomposição. Esses ingredientes naturais eram cuidadosamente selecionados e aplicados. A remoção dos órgãos internos, cada um colocado em vasos canópicos separados, era um aspecto delicado e vital do processo. Esses vasos eram decorados com símbolos e inscrições para proteger os órgãos. É como se eles estivessem embalando o corpo para uma viagem sem volta. Cada camada de linho era aplicada com cuidado, simbolizando proteção e preparação para a eternidade. Por séculos, os segredos do Antigo Egito permaneceram adormecidos, trancados atrás dos intrincados símbolos dos hieróglifos. Esse antigo sistema de escrita, outrora uma forma vibrante de comunicação, havia se tornado um enigma, seu significado perdido nas areias do tempo. Gerações se passaram, e a capacidade de decifrar essas esculturas intrincadas desapareceu na obscuridade, deixando um vazio em nossa compreensão desta civilização outrora grandiosa. Então, em 1799, em meio à turbulência da campanha egípcia de Napoleão, uma descoberta foi feita que mudaria o curso da história. Perto da cidade de Rachid, também conhecida como Rosetta, um soldado francês desenterrou uma laje de basalto preto inscrita com um decreto emitido em 196 a.C. Essa pedra despretensiosa, agora conhecida como Pedra de Rosetta, continha a chave para desvendar os mistérios da escrita egípcia antiga. Imaginem a sorte do soldado. O que tornou a Pedra de Rosetta tão significativa não foi seu conteúdo, mas seu formato.
O decreto foi inscrito 3 vezes, em 3 escritas diferentes: hieroglífica, demótica, que é uma forma cursiva da escrita egípcia, e grego antigo. A presença do grego antigo, uma língua bem compreendida pelos estudiosos da época, oferecia uma possibilidade tentadora, uma chance de decifrar o código dos hieróglifos. Era como ter um tradutor universal do Antigo Egito. Enquanto o sol se põe sobre o Nilo, lançando longas sombras pelas areias do tempo, nos despedimos da enigmática terra do Antigo Egito. Das imponentes pirâmides de Gizé aos intrincados hieróglifos que adornam suas paredes, viajamos por milénios, descobrindo os segredos de uma civilização que continua a cativar a imaginação. Mas nossa exploração está longe de terminar. As areias do Egito guardam inúmeras histórias ainda a serem contadas, mistérios esperando para serem desvendados. Então, até a próxima, mantenham viva sua sede por conhecimento e nunca parem de explorar as maravilhas do nosso planeta, tanto do passado quanto do presente. Obrigado por assistir. Se você gostou de aprender sobre esses fatos fascinantes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdo incrível. Até a próxima. Espero que tenham gostado dessa viagem ao passado tanto quanto eu. Tchau, tchau.